Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, conteúdo aqui de oitavo ano, né? Essa aula dando início ao caderno base 1, ao caderno base 2, né? Dando início ao caderno base 2. E a questão número 1. Essa questão faz aí uma pergunta sobre a independência do Brasil, o processo de independência do Brasil e o processo de independência de outros países também, né? Os países da América Espanhola, né? Como que se deu esses processos aí de independência da América Espanhola e da independência do Brasil? Lembrando que o Brasil é América Portuguesa, correto? Independência em relação a Portugal e os outros países em relação à Espanha. Por isso a gente fala América Portuguesa, o Brasil, e América Espanhola, os outros países. Qual que é a grande diferença, né? E o que se trata aí o texto? Qual que é a grande diferença entre a independência do Brasil e a independência desses outros países aí, como Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela, Colômbia, Equador, os países da América do Sul e da América Latina. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que na América Espanhola o processo de independência foi bastante traumático, né? Foi bastante violento, foi um processo de independência resultante de guerra, né? Foi o resultado de uma guerra pela independência. No Brasil não, no Brasil não houve uma grande guerra pela independência, né? Foi um processo um pouco mais suavizado, vamos assim dizer. Não podemos falar que é pacífico, né? Não podemos falar que foi um movimento de independência pacífico, porque aconteceram algumas batalhas, aconteceram alguns conflitos, né, armados por conta dessa independência, mas longe de ser uma grande guerra. Qual que é a grande... Por que aconteceu essa diferença? Porque no Brasil, o que deu origem ao processo de independência foram as transformações, né, as mudanças causadas, né, promovidas pela própria coroa portuguesa, né? A própria rainha de Portugal, o próprio rei de Portugal depois, né? A rainha Dona Maria, que veio para cá com a família dela em 1808 e depois, né, foi substituída pelo filho dele, pelo filho dela. Eles promoveram uma série de mudanças no Brasil que acabaram promovendo a independência, correto? Quais mudanças? Mudanças políticas e econômicas. Então o processo de independência do Brasil foi um pouco mais suave, beleza? Então, galera, o grande diferencial, né, da independência do Brasil para a independência desses outros países aí da América Latina foi justamente o fato de que as bases, né, a ideia da independência, né, vamos dizer assim, as condições para a independência, elas foram dadas no Brasil pela própria coroa portuguesa. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, ela acabou criando as condições, essa é a palavra, as condições, acabou criando as condições para a independência do Brasil. E essas condições, elas ajudaram ao processo de independência do Brasil não ser tão violento, tão traumático quanto nos outros países, né? Nos outros países da América Latina, esse processo foi muito violento, e foi uma ruptura muito grande, uma ruptura muito traumática, né? Uma divisão muito traumática. E no Brasil não, ela foi suavizada, vamos assim dizer, foi suavizada, certo? Por quê? Porque a própria coroa portuguesa, ela criou as condições para que o Brasil se tornasse independente. Como? Por exemplo, tornando o Brasil um reino, né? Tirou o Brasil da condição de colônia e elevou o Brasil para a condição de Reino Unido a Portugal, né? Reino Unido, o nome oficial era Reino Unido de Portugal e Brasil, Portugal e Algarves,
né? Algarves era uma outra região de Portugal. Então, assim, criou condições, criou uma elite política também que era ligada tanto aos interesses de quem queria a independência do Brasil, quanto aos interesses também da coroa. Então houve uma certa, vamos dizer assim, uma certa união de interesses, né? Então o Brasil não teve esse processo tão traumático de independência por conta disso, por conta que a própria coroa portuguesa criou condições para que o Brasil se tornasse independente, beleza? Fato é que, por exemplo, quem fez a independência do Brasil, né? Quem proclamou a independência do Brasil, Dom Pedro I, era um representante da coroa portuguesa. Era um príncipe de Portugal, né? Foi um príncipe português que fez a independência do Brasil. Então, os interesses estavam ligados, beleza? Beleza?